Muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao webinar como seria o nosso Portugal se Sá Carneiro estivesse aqui connosco. Quero, antes de mais, dar as boas-vindas aos nossos convidados, agradecer a todos por estarem aqui. Nuno Matias, pelo Instituto Francisco Sá Carneiro, Nelson Batista, presidente do PST de Loures, ao Ângelo Pereira, presidente do PST Distrital de Lisboa, e ao Francisco Figueira, secretário-geral adjunto do PST. Muito obrigado por estarem aqui. Mais uma vez, o nosso núcleo de Camarate, Unhas e Apelação, do qual, honrosamente, sou presidente, faz uma iniciativa de homenagem a Francisco Sá Carneiro. Infelizmente, ficámos associados aqui na nossa localidade de Camarate a ele, mas penso que temos conseguido manter viva a sua imagem, o seu pensamento, e que temos sabido honrar também a sua memória, e para isso temos contado também com a Conselhia nos eventos que fazemos já ao longo dos anos. E esta é mais uma forma, agora adaptada à pandemia, com os métodos online, para conseguirmos então chegar a todos e partilhar aqui um pouco do que é a visão de cada um daquilo que foi Sá Carneiro e do que seria hoje o nosso Portugal se Sá Carneiro estivesse aqui. Por motivos de agenda, o Presidente da Distrital de Lisboa, Ângelo Pereira, terá de se ausentar mais cedo, portanto pedi-lhe a ele que fizesse a sua intervenção, passando-lhe a palavra, e obrigado por estar aqui connosco. Ângelo. Boa noite a todos. Cumprimentar a todos os militantes e simpatizantes que nos acompanham nesta iniciativa do núcleo do PSD de Camarate, Unhos e Apelação. Dar os parabéns ao seu presidente, ao Tiago Fonseca, pela promoção deste evento e pelo convite que fez à Distrital de Lisboa, na minha pessoa, para estar aqui hoje para a abertura deste evento. Cumprimentar também os colegas de painel, o Nelson Batista, presidente do PSD de Loures, ao Nuno Matias e ao Francisco Figueira, dois colegas e contemporâneos na JSD comigo, o Nuno Matias agora como vice-presidente do Instituto Sá Carneiro e o Francisco Figueira como secretário-geral da Comissão Política Nacional do PSD. Dizer-vos que é com muito gosto e com muita honra que estou aqui hoje presente, no dia em que se assinala os 40 anos do atentado a Francisco Sá Carneiro. Ainda hoje de manhã tivemos a oportunidade de estar juntos, todos juntos, em Camarate, localidade onde se despenhou a avioneta onde seguia, entre outros, Francisco Sá Carneiro, e onde colocamos uma coroa de flores em sua homenagem. Foi um dia longo de homenagens. A Distrital de Lisboa esteve ao meio-dia no Arieiro também a prestar esta homenagem junto do busto de Francisco Sá Carneiro, depois Camarate, depois tivemos no lançamento do livro que a JSD lançou sobre os 40 anos da morte de Francisco Sá Carneiro, onde estiveram presentes o Presidente do Partido, o Presidente da República, ex-primeiros ministros como Pedro Passos Coelho e Pedro Santana Lopes, ex-presidentes do Partido como Manuela Ferreira Leite e Luís Marques Mendes, entre outras personalidades do nosso partido e do CDS e do PPM que constituíram a AD de Sá Carneiro. Dizer-vos que o tema e dar os parabéns ao núcleo do PS de Camarate, Unhos e Apelação, pelo tema, pela abordagem, como seria hoje Portugal com Sá Carneiro, certamente um país mais justo, um país mais solidário, um país mais evoluído e mais moderno. Sei que um dos desafios da noite é citarmos uma frase, uma citação, uma mensagem de Francisco Sá Carneiro, fundador do nosso partido, e há uma que tenho especial gosto,
e que se calhar faz todo sentido no tempo que vivemos no nosso país. E passo a ler. Temos uma missão, um projeto, um intuito, o de reconstruir o nosso país. O projeto de, rapidamente, termos entre nós uma sociedade livre e justa. O intuito de consagrarmos não a glória do nosso partido, mas, acima de tudo, o progresso do país e do nosso povo. Uma frase de Francisco Sá Carneiro, de 1976. Curiosamente, o ano que nasci. Portanto, o nosso país vive uma crise e muitas das soluções para resolver a crise que vivemos podemos ir buscar ao legado de Francisco Sá Carneiro. O legado de Francisco Sá Carneiro, do qual nós, dirigentes do PSD, somos responsáveis para que possamos e que o país possa não esquecer esse legado e aproveitar esse legado para modernizar o nosso país. E com isso, a despedir-me e desejar uma boa sessão e, mais uma vez, dar os parabéns ao Tiago Fonseca, presidente do Núcleo do PSD, Camarate Unidos e Apelação. Uma boa noite a todos. Muito obrigado, Ângelo. O Ângelo, por motivos pessoais, terá de se retirar, mas obrigado, não quis deixar de vir aqui dar esta mensagem. Muito obrigado também por isso. E seguir agora então com o nosso painel, começando aqui por esta parte que o Ângelo falou. Não é? Portanto, hoje faz 40 anos da tragédia, que foi o incidente ou acidente que vitimou Sá Carneiro e que ligou aqui Camarate também a este episódio. E o desafio que fazia, começando aqui pelo Nuno Matias, seria, pegando numa citação de Sá Carneiro, talvez percebermos aqui um pouco o que é que foi o seu pensamento e que marca histórica deixou para Portugal e também para o nosso partido e para cada um de vós, começando então pela citação. Nuno. Muito obrigado, boa noite a todos. Um cumprimento aos meus queridos amigos e companheiros, colegas de painel, na pessoa do Francisco, do Nelson e especialmente do Tiago, se me permitem, enquanto não só nosso moderador, mas também o mentor desta iniciativa, em nome do Núcleo de Camarate Unhos e Apelação. Eu confesso que tenho sempre alguma dificuldade em acompanhar esta extensão hoje em dia das designações das uniões de freguesia, mas dar-vos uma palavra, quer ao Tiago, quer ao Nelson, porque eu tenho tido a honra, em nome do Instituto Sá Carneiro, de acompanhar aquilo que tem sido um esforço e uma dedicação militante para preservar a memória do nosso fundador, do Dr. Francisco Sá Carneiro, em momentos simbólicos e muito importantes, na certeza de que a memória dos grandes homens se perde, comemora-se, alimenta-se, aviva-se, e vocês têm sido mentores de momentos muito simbólicos e com um grande significado de manter viva esta chama. Também agradecer em nome do Instituto o convite que nos tem deixado sempre, na certeza de que podem sempre contribuir também para ajudar a manter viva esta memória, mas também o património e legado ideológico e tudo aquilo que foi construído por Sá Carneiro. E uma das questões que para mim é muito relevante, e aí chega a citação, que foi o desafio que o Tiago me lançou, é uma frase que para mim é central, não é se calhar das mais conhecidas de Sá Carneiro, mas é sem dúvida alguma para mim aquela que melhor define a visão ideológica e até sociológica do PSD enquanto partido e na sua visão daquilo que deve ser a sociedade portuguesa, o país e a intervenção social e política feita pelos partidos. E a frase é a seguinte: queremos um sistema para as pessoas, não queremos pessoas para um sistema. E esta frase tem tanto de simbólico e de peso ideológico, porque nos diferencia claramente com esta frase daquilo que é a visão
de partidos como o Partido Socialista, que olham para o Estado como o centro da sociedade, e o PSD, que olha para a sociedade e para a importância da pessoa como o centro de tudo e a razão da nossa maneira de estar, da nossa maneira de agir e de toda a nossa ação política e partidária. E é isso que transforma o PSD num partido personalista, humanista e reformista. Porque, na prática, aquilo que é a nossa visão do país, aquilo que é a nossa visão da sociedade, centra-se numa constante destruição criativa, pegando naquele conceito de Schumpeter mais económico, mas que na realidade tem a ver exatamente com aquela lógica de fazermos mais, criarmos oportunidades de nos desenvolvermos numa ótica pessoal, pegando na pessoa humana e colocando-a no centro de tudo e na motivação de tudo aquilo que diga respeito à intervenção político-partidária. E, portanto, é uma citação que não é daquelas que nós vemos muitas vezes aí nas paredes das nossas sedes ou em algum cartaz, que, por exemplo, o Instituto Sá Carneiro, em conjunto com outras entidades, lançou para comemorar os 40 anos da morte de Sá Carneiro, mas é efetivamente aquele que, na minha opinião, melhor define o conceito lógico, ideológico e de visão da sociedade e da intervenção partidária, porque é aquele que demonstra muito claramente aquilo que nós somos e aquilo que nos motiva. As pessoas, a melhoria da sua vida e um modelo de desenvolvimento da sociedade que permita alavancar a sua formação, a sua participação, a sua oportunidade de ter a sua profissão, a capacidade de nós demonstrarmos às pessoas que a razão de ser dos partidos não é alimentar o Estado, nem alimentar nenhum sistema, é alimentar a sua capacidade de crescer e de se desenvolverem enquanto cidadãos, profissionais, familiares, cidadãos de pleno direito, com igualdade de oportunidades e que tenham com isso capacidade de se desenvolver e acrescentar valor à sua vida e valor ao país. Obrigado, Nuno. Sem dúvida alguma, e às vezes parece que é uma coisa tão simples e que os partidos vão esquecendo em si. Sem dúvida. Muito obrigado. Nelson, a mesma pergunta para ti. Muito obrigado, Tiago, e começo por te cumprimentar, dar os parabéns por esta excelente iniciativa e cumprimentar também os meus queridos amigos de painel, o Nuno Matias, o Francisco Figueira e também o Ângelo Pereira. E eu estava-me a rir quando da intervenção do Nuno Matias, porque não sendo esta frase muito conhecida, foi precisamente a frase que eu escolhi. Há factos curiosos, não combinamos nada, não está aqui nada combinado, não falamos tão pouco sobre esta situação e foi precisamente o pensamento que eu escolhi também. Eu tenho um outro também, que passo aqui a citar, mas que não é esse que eu vou desenvolver e que também gosto muito, que é: o homem é a nossa medida, a nossa regra absoluta, o nosso início e a nossa meta. Mas não é este pensamento que eu vou desenvolver. O pensamento que eu vou desenvolver tem precisamente a ver com: temos um determinado modelo de sociedade de base coletivista. O nosso modelo é diferente, é de base personalista. Queremos um sistema para as pessoas e não as pessoas para um sistema. E acabei por depois escrever aqui um pouquinho sobre isto e desenvolver. E permitam-me aqui transmitir o meu pensamento aberto, sincero e de coração. Após o movimento dos capitães, eu penso que o Nelson terá ficado sem rede. Bem, já voltará para completar o seu pensamento. As coisas dos direitos, não é? Como se diz na televisão. Francisco, aqui passo mais cedo para si, neste caso, com a mesma pergunta. Muito bem. Agradecer antes de mais o convite. É para mim um gosto estar aqui neste núcleo tão simbólico que, por
por uma infeliz coincidência do destino, ficou ligado para sempre àquilo que é a história do nosso partido e no limite também do nosso país. Queria agradecer o convite que dirigiram à CPN, que aqui hoje represento. É para nós um gosto estar aqui presente nesta iniciativa, cumprimentar o Tiago Fonseca e, na sua pessoa, todos os meus colegas de painel e aqueles que nos acompanham na transmissão em direto desta iniciativa. Eu estava a ouvir há pouco o Nuno Matias e, na realidade, embora tenha escolhido uma frase muito conhecida e que até colocámos nos outdoors que pusemos esta semana na rua, estava a rever-me em tudo aquilo que ele disse. A frase que eu escolhi é uma das que consta nos outdoors que o Instituto Sá Carneiro e o PSD e outras entidades colocaram numa iniciativa conjunta, e a frase é: ser homem é ser livre, a liberdade de pensar é a liberdade de ser. Na realidade, isto é uma frase que parece imensamente abstrata e até filosófica, mas, do meu ponto de vista, encerra em si todo o conjunto do pensamento de Sá Carneiro e o âmago daquilo que é o Partido Social Democrata. Nós somos um partido das pessoas e para as pessoas, um partido que não se centra no Estado, reconhece a sua função reguladora, a sua função essencial nas questões de soberania, mas que sempre dirigiu a sua ação política, e com certeza que ao longo desta noite vamos aprofundar essa história e aquilo que tem sido o nosso percurso. Nós sempre fundamos a nossa ação política na liberdade individual e sobretudo numa coisa que é essencial, que é a liberdade de realização pessoal, de cada homem ser e ter as oportunidades para ser aquilo que deseja ser, em liberdade, em respeito pelos outros, mas em plena comunhão social com os seus pares e com a sua família, com a sociedade onde está inserido. E Sá Carneiro fez isso não só do ponto de vista ideológico, como levou esse radicalismo até à sua vida pessoal, não é? Que é uma questão já muito debatida, mas reparem, nos anos 70, assumir uma relação que nessa altura se chamaria extraconjugal, como ele assumiu, impô-la publicamente, assumido, não é? Um homem que, é preciso ter noção, vinha de setores conservadores ligados à Igreja Católica. Um dos primeiros grandes atos políticos que ele teve na sua vida foi a defesa do Bispo do Porto, do António Ferreira Gomes, que tinha sido exilado pelo Estado Novo, não é? Portanto, ele era um homem ligado a meios muito conservadores, e é aí que, nos movimentos até de casais católicos no Porto, ele inicia muita da sua militância e do seu pensamento social. Mas o radicalismo do seu pensamento transbordou não só da sua ação política, até para a sua vida pessoal e para aquilo que ele, num ato de radical modernização, deu como exemplo à sociedade e ao protocolo de Estado, não é? Até nos filmes que foram feitos, um filme relativamente recente, que esta noite dará outra vez até nas nossas plataformas, que é a SNU, em que ele até nas viagens de Estado, não é? Nas visitas de Estado, impunha ao protocolo a relação que tinha, e muito bem, quer dizer, isso para nós, para uma pessoa da nossa geração e em 2020, parece uma coisa de sumenos e sem qualquer importância, mas em 1900 e nos anos 70, não é? Em que esse processo se desenvolveu, isso era uma coisa de um radicalismo de modernização da sociedade absolutamente inovador, e que vinha supostamente do lado conservador e mais de um partido, digamos, mais ligado à direita e a valores, em princípio, socialmente mais conservadores. Sá Carneiro até nisso foi uma pessoa e um líder que soube contribuir para a modernização da sociedade portuguesa e para permitir uma realização pessoal em liberdade, sem as amarras de conotações ideológicas que nessa fase da nossa vida comunitária nos procuravam impor, essa é que é a verdade, uma ditadura de sinal contrário, não é? E, portanto, Sá Carneiro
teve a obstinação, o enfrentamento, a coragem de, quer politicamente, quer do ponto de vista até pessoal, contribuir para uma modernização da sociedade que foi radical no bom sentido. Nós hoje atravessamos um tempo em que o radicalismo é visto como um sentido pejorativo, mas digamos que a liberdade de fazer aquilo que está certo é uma coisa que é sempre radical no seu tempo, não é? E quando Sá Carneiro procurou enfrentar o Conselho da Revolução, que existia, que era, digamos, a tutela militar de um regime que se pretendia de tipo ocidental e democrático, e quando Sá Carneiro fez na sequência de uma revolução que foi feita por militares, cortar essa amarra do regime à tutela militar, isso foi de um radicalismo político absoluto, como aqueles que viveram esse tempo podem testemunhar, e que representou uma coragem de ruptura que hoje se chamaria se calhar extremista ou radical, mas que na realidade era a coragem de fazer aquilo que estava certo no momento que ele considerou que era certo, e quando nós estamos convictos de que temos que fazer uma coisa que está certa, devemos fazê-la nesse momento e não esperar por os outros estarem de acordo ou acharem que é esse o momento, porque é isso é que é a liderança e é isso é que tem sido o nosso papel. Para já era só, obrigado. Obrigado, Francisco. Estava aqui a ouvi-lo e estava aqui a pensar que muitas das vezes, sem esse arriscar e sem esse tentar mudar, não se cria evolução, não é? Nem social, nem na população, nem nas pessoas, e essa marca efetivamente ele conseguiu deixar e muito bem. Nelson, passo para ti para retomares então a tua palavra. Força. Obrigado, Tiago, e espero que agora corra bem. Portanto, estava eu a dizer, e seguindo o pensamento de que queremos um sistema para as pessoas e não as pessoas para um sistema, estava eu a dizer que, e passo a citar, após o movimento dos capitões levados em 25 de abril de 1974, especialmente duas correntes de pensamento e de ação se instalaram no nosso país. Das nacionalizações e ocupações, das fábricas, das terras, das empresas, aquele que foi seguido e defendido pelo Partido Comunista Português e também, até certa altura, pelo Partido Socialista e outros pequenos partidos de esquerda que foram proliferando no tempo. O outro, o da economia assente na iniciativa privada, reservando para o Estado a educação, a saúde e, de um modo geral, as atividades que, pela sua grandeza ou pela sua falta de rendibilidade, não estavam na disponibilidade da iniciativa privada ou não eram atraídas por ela. Ou ainda aquelas atividades que, pela sua importância, não podiam ser ou estar afastadas do domínio público. Sá Carneiro sempre defendeu, e ainda hoje está na ordem do dia, como por exemplo a defesa, a segurança das populações ficava naturalmente na esfera do Estado, a sua importância a isso o obrigava. Todavia, toda a atividade económica que permitisse o livre e sem concorrência entre os agentes económicos ficavam para a iniciativa privada, berço do crescimento e do desenvolvimento. Já nessa época remota da segunda parte da década de 70 do século passado, Francisco Sá Carneiro defendia para as atividades especiais que, pela sua importância económica e social, careciam de reguladores que impulsionassem regras de boa conduta e de sã concorrência entre os agentes. Francisco Sá Carneiro pensava deste modo, com a coragem, a frontalidade, verbalizava esses seus pensamentos e outros do mesmo modo de grandeza, quando o país ainda vivia do desastre económico, nascido das decisões tomadas após o 11 de março de 1975, que de uma punada nacionalizou atividades, e onde é que nós já ouvimos falar nisto, como a banca, os seguros, os transportes de passageiros, as cimenteiras, etc., para além de sancionar as intervenções havidas na agricultura, especialmente no Ribatejo e Alentejo, e incentivando a que fosse ocupado o que ainda não tivesse sido. Francisco Sá Carneiro não queria efetivamente as pessoas para um sistema. Com efeito, as medidas tomadas no 11 de março, que levavam ao gonçalvismo e que só veio a ser interrompida após os acontecimentos do 25 de novembro de 1975. Sá Carneiro queria um sistema para as pessoas e não as pessoas para o sistema. Sá Carneiro queria um sistema onde se vivesse em liberdade, em que todos tivessem igualdade de oportunidades à nascença e onde a educação, a doença
e a velhice fossem garantidas pelo Estado. Francisco Sá Carneiro não queria que as pessoas fossem engolidas num sistema onde imperaria a força das armas, o MFA, que mais não era do que o braço armado do Partido Comunista Português. Pena é que as pessoas tenham memória curta. Sá Carneiro não queria e lutou contra esse sistema em que as pessoas eram atiradas para um sistema. Este, para mim, é o pensamento que marca a história para Portugal no passado e, mais precisamente, no nosso presente. Portanto, isto acaba por complementar aqui o que o Nuno Matias disse, e muito bem, e este, efetivamente, e não é daqueles pensamentos que muitos ouvem falar, mas para mim, que muito tenho lido sobre o Sá Carneiro, e quando, infelizmente, o mataram, eu tinha 9 anos e recordo-me perfeitamente de ter também sido uma tragédia, nomeadamente para a minha família e para todos aqueles que estavam mais próximos de mim. E realmente este pensamento para mim marca-me e parece-me que está na ordem do dia e bem presente ainda atualmente, porque o que nós estamos a passar, efetivamente temos que pensar no que Sá Carneiro dizia, no que Sá Carneiro pensava, e temos que pôr em prática. E por já é tudo, Tiago. Obrigado, Nelson. Efetivamente, uma das coisas que todos tocaram tinha a ver aqui com o espírito do arriscar e do progressista, e de tentar sempre melhorar e estar presente e dizer aquilo que pensava, não é? Ele foi primeiro-ministro de Portugal durante 11 meses, de dia 3 de janeiro a 4 de dezembro, não é? E aqui dirigia, neste caso, ao Nuno, o que é que sentem que houve de influência de Sá Carneiro no PSD de hoje e de altura, portanto, que caminho foi feito até agora, e neste caso, como é que também o partido viveu este desastre e como é que isto poderá ter marcado o país e as pessoas ainda hoje? Bem, Tiago, eu acho que, pegando até naquilo que o Francisco falou, na coragem de lutar contra o vento na prática, que era, imagine-se o que seria naquela altura, termos um Conselho de Revolução Todo-Poderoso que saiu e emanou de uma revolução lançada pelos militares, apesar de não ter sido uma revolução sangrenta ou uma revolução de confronto, mas foi uma revolução lançada pelos militares, mas ainda assim saiu dessa revolução um Conselho de Revolução Todo-Poderoso que Sá Carneiro enfrentou e abriu o processo de normalização democrática que levou ao fim desse mesmo Conselho e ao passo seguinte, que era fundamental, que era a consolidação democrática do país, assente nas liberdades e garantias do ponto de vista cívico, de afirmação política, mas também de liberdade económica. Abriu portas também àquilo que foi um motor fundamental de desenvolvimento do país, que foi muito desenvolvido, sobretudo depois pelo governo de Cavaco Silva, que foi um processo de transformação estrutural da nossa economia, assente na atividade económica privada, aquela que na realidade cria valor e gera emprego, não é o Estado por si que é o alfa e o ômega da sociedade. O alfa e o ômega do nosso desenvolvimento é a iniciativa privada, a capacidade de cada um de nós poder ter uma boa ideia e desenvolver o seu próprio negócio, e com isso acrescentar valor e acrescentar riqueza a um país que, lá está, não depende do Estado para que isso possa acontecer, e é importante que o Estado não esteja lá como barreira para evitar que estas oportunidades de desenvolvimento apareçam. E Sá Carneiro abriu muito estas portas. Acho que foi fundamental exatamente na forma onde arriscou, aquela frase de que a política sem risco é uma chatice, mas sem ética é uma vergonha. Acho que marca muito a genética do PSD, naquela ótica de que quando o vento sopra forte, há quem se abrigue e há quem construa moinhos de vento. O PSD e a genética do PSD, acho que a militância transversalmente é muito assim,
é a militância de que enfrenta, vai para a frente, não tem medo do desafio de fazer mais, de acrescentar algo à sociedade. Isso é um legado de Sá Carneiro, e essa coragem quase física de dizer aqui estamos e sem medo, aqui está o que defendemos, acho que nos diferencia, e acho que é essa realidade que também nos permite dizer de forma muito concreta que não somos todos iguais na política e o PSD não é um partido igual aos outros, exatamente porque sempre soube colocar à frente de tudo o país, sempre soube colocar à frente de tudo o interesse nacional e a cada momento conseguiu, de forma muito corajosa, mesmo em alturas difíceis, como foi o pós-25 de Abril, não deixar de lutar por aquilo que entendia que era melhor para o desenvolvimento social, económico e civilizacional da nossa sociedade e do nosso país. E o que é verdade é que muitos de nós, quer dizer, a minha geração, a do Francisco, a do Tiago, outras gerações mais novas, não tendo convivido de forma tão consciente o tempo de Sá Carneiro. Eu, quando aconteceu o atentado, tinha 4 anos, praticamente, ia fazer 4 anos passado um mês. Recordo-me de ver na televisão a notícia, recordo-me perfeitamente da multidão que acompanhou o funeral, recordo-me ainda com muito pouca consciência política, digamos assim, de andar com bandeiras da AD, mas na realidade não temos aquela percepção histórica e de maturidade pessoal que nos permitisse ter um conhecimento ao vivo daquilo que era a realidade e dinâmica à data. Mas se estamos hoje em dia com esta visão de um homem que nos marcou e, como dizia o Tiago, teve 11 meses como primeiro-ministro, mas teve uma intervenção tão marcante que ao fim de 40 anos sobre a sua morte nos continua a marcar o dia-a-dia e a balizar muito e a servir de farol para nos guiar em tudo aquilo que fazemos, significa que ele não foi um homem comum. Significa que ele nos marcou não só na visão que tinha, mas na coragem e defesa do interesse nacional, como ainda hoje nós procuramos copiar pela positiva esse mesmo desígnio e essa mesma forma de estar. E, portanto, eu diria que na normalização que ele enfrentou e quis construir, do ponto de vista de Portugal democrático, na luta contra eventuais interesses que estavam a bloquear ou tentariam bloquear uma dinâmica normal de transição democrática e a defesa da liberdade e das garantias democráticas de intervenção das pessoas e da sociedade, eu acho que nos marcou. Se calhar por isso nasceu um mito, mas hoje que, ao fim e ao cabo, que qualquer dirigente local, nacional, distrital, algum militante que sinta a social-democracia ou simpatizante que se liga ao PSD, percebe a importância que estes valores nos marcam, percebem como as palavras de Sá Carneiro, e ainda hoje, como sabem, o Instituto Francisco Sá Carneiro está ao longo do dia a fazer um repositório não só de mensagens de pessoas que conviveram com Sá Carneiro e aprenderam muito com o seu legado, mas também entrevistas que ele deu, discursos que fez. E ouvir Sá Carneiro é perceber que, passado 40 anos, está tão atual nos valores, na determinação e no rumo da ação, como agora. Sá Carneiro agora seria certamente um grande primeiro-ministro, teria uma visão de desenvolvimento da sociedade que deixaria a léguas qualquer líder partidário, tirando, porventura, os nossos líderes do PSD ao longo dos anos, que acho que têm sido capazes de procurar reproduzir essa energia e essa coragem, mas ainda assim Sá Carneiro demonstra nessas palavras que foi intemporal. E por ser intemporal é que ainda hoje, passado 40 anos, não comemoramos apenas o que ele viveu, procuramos enobrecê-lo no dia-a-dia com os seus valores e com a sua energia e coragem. Muito obrigado, Nuno. Eu estava aqui a pensar, porque eu não sou bem da geração, aliás, eu nasci 7 anos depois da tragédia, e efetivamente é uma das coisas que mais procuro e que encontro na minha geração também, nos mais novos, é o procurar este legado de Sá Carneiro e tentarmos cumprir aquilo que foi a sua mensagem e o seu pensamento
E é também uma das razões que aqui estamos hoje, portanto, concordo em absoluto. Nelson, mesma pergunta para ti. Obrigado, Tiago. Eu diria que falar dos 11 meses do governo de Sá Carneiro não seria justo não pensarmos e não falarmos o que antecedeu a esta governação de Sá Carneiro. Como disse, muito li, muito ouvi sobre o Francisco Sá Carneiro e o que fez após o 25 de abril de 64 e ao ser eleito deputado como parte integrante da chamada ala liberal. Não podemos lembrar o período em que o Francisco Sá Carneiro foi primeiro-ministro e não lembrar o que antecedeu. Sá Carneiro, Pinto Balsemão, Magalhães Mota, Mota Amaral, Pinto Leite, entre outros, foram homens corajosos que enfrentaram o sistema então instalado, dando o corpo às balas, sendo quantas vezes vítimas de tentativas de humilhações pelos homens do antigo regime. A mesma coragem continuou a ter Francisco Sá Carneiro ao liderar um governo que em 1979 lutou contra o sistema político deixado pela esquerda, então representada pelo PS, que quer se goste, quer não se goste, lutava pela manutenção do regime de saída da Constituição de 1976, cujo texto foi imposto pelos homens do MFA, isto é, pelo braço armado do Partido Comunista Português. E o Sá Carneiro deixou muitas marcas. Uma delas foi quando em 1982 ocorreu a revisão que diminuiu a carga ideológica da Constituição de 1976, flexibilizou o sistema económico e redefiniu as estruturas do exercício do poder político, com a extinção do Conselho de Revolução e criou o Tribunal Constitucional. Estava lá, efetivamente, parte do pensamento de Francisco Sá Carneiro. Também a ele e às suas palavras e ações se deveu a revisão da Constituição. Sem essa revisão, entre outras que entretanto se seguiram, não só estávamos sob a tutela das Forças Armadas, que não se queriam ver limitadas aos quartéis, como a economia estava amarrada às regras instaladas e impostas pelo Partido Comunista, quer na Constituição, como na prática do dia a dia. E isto algo idêntico aos dias de hoje, com a geringonça, isto faz lembrar qualquer coisa, parece-me que há aqui algo em comum também entre o PS e os partidos da ala esquerda. Portanto, as ideias de Sá Carneiro, que então já não estava entre nós, influenciou e muito a social-democracia do seu tempo e influencia a que chegou aos nossos dias. Portanto, isto tudo para dizer que efetivamente era injusto que nós falássemos só aqui na questão dos 11 meses em que Sá Carneiro foi primeiro-ministro e que esteve no governo, e esquecermos o passado e o que Sá Carneiro fez ao longo desse tempo para realmente conseguir um Portugal melhor e que se está a refletir ainda hoje com todos nós, e como dizia o Nuno muito bem, todos nós como dirigentes, como políticos somos diferentes. E eu ainda há poucos dias também no webinar que estava presente da JSD, onde estava o Alexandre Poço também, e que me pediram que desse ou que dissesse também uma frase que nós ouvíssemos com muita frequência, e que a minha frase foi precisamente essa. Os políticos não são todos iguais. Efetivamente não são mesmo todos iguais. E eu, quando me dizem isso, fico aborrecido, fico triste, fico magoado, porque efetivamente nós somos diferentes, eu considero-me diferente, todos nós somos diferentes, e nós sociais-democratas somos muito diferentes. E eu não me canso de dizer isto aqui em Loures, e é realmente o que me move, e aquilo que nós estamos a fazer é que realmente somos diferentes, sabemos fazer de forma diferente, e pedimos essa oportunidade de uma vez por todas que nos deixem transmitir essa forma diferente de pensar, de fazer e de executar, porque realmente, e com o que aprendemos, com as mensagens, com aquilo que nós temos vindo ao longo dos anos e que o Sá Carneiro nos ensinou,
e que está presente, pelo menos comigo e com todos nós que estamos aqui no dia a dia, queremos pôr em prática e mudar realmente o que está para mudar, e muita coisa está para mudar, nomeadamente no nosso Conselho de Louros, com a diferença que nós temos. Portanto, eu lembro que Sá Carneiro não foi efetivamente estes 11 meses de governação, foi muito mais, e é muito mais, sem dúvida nenhuma, para todos nós. Obrigado, Nelson, e certamente esperemos bem que a partir do ano que vem assim seja, e que Louros também possa então usufruir desse pensamento e dessa autenticidade que tentamos e conseguimos muitas das vezes transmitir no nosso pensamento, e podermos então também ajudar todos dessa forma. Francisco, aqui como nosso representante do PST Nacional, essa pergunta também. Obrigado. Bem, eu há pouco já de alguma forma aflorei também aquilo que neste momento que é o âmbito desta segunda ronda, digamos assim. Do ponto de vista da memória, eu posso dizer que eu fiz 4 meses no dia em que morreu Sá Carneiro, portanto eu nasci mesmo a 4 de agosto de 80, portanto estava mesmo, fiz 40 anos este ano, portanto sou nascido no ano em que Sá Carneiro partiu. Portanto, do ponto de vista propriamente do contacto pessoal e emocional, tanto quanto é possível do ponto de vista do contacto pessoal, naturalmente não tive nenhum, não é? Portanto, o legado de Sá Carneiro para mim é um legado histórico, ideológico, matricial, portanto é um legado que vem objetivamente filtrado, digamos, daquela questão do contacto pessoal, que naturalmente que envolve as nossas emoções e que naturalmente condiciona o nosso pensamento sobre essa questão. E portanto estou particularmente à vontade para falar desse legado e daquilo que foi o percurso de Sá Carneiro também nestes 11 meses de governo. E objetivamente o 6º governo constitucional não só se projetou muito para lá daquilo que foi os seus 11 meses de vigência, como na realidade a própria vitória da AD e a constituição desse governo representou uma normalização democrática e de transição de poder que era totalmente inovadora em Portugal. Se nós analisarmos para a nossa história, olharmos para a nossa história, e não falo só da história democrática, falo mesmo da história dos 800 anos do nosso país, foi talvez a primeira vez em que houve uma transição de poder inteiramente dentro, digamos, de um quadro constitucional, sem ser necessário uma revolução, um golpe de Estado, um golpe de teatro, como acontecia na Primeira República, em que havia governos que duravam 2 ou 3 dias. Portanto, a vitória da AD e a constituição do 6º governo constitucional não só foram a primeira maioria absoluta que houve em Portugal do ponto de vista do sufrágio propriamente dito, como do ponto de vista da transição democrática, da transição de governo e de poderes, foi a primeira vez que Portugal viveu um momento de transição em que isso se fez, digamos, com alguma maturidade. Naturalmente, pronto, à época a esquerda não aceitou muito bem e sentiu até, como se virmos os jornais da época, havia até um sentimento de uma certa usurpação, não é? Como é que a direita democrática tem uma maioria absoluta e vai formar o primeiro governo de maioria absoluta num regime supostamente que é de esquerda e com uma radicalização de esquerda muito significativa que se verificava até então. Mas, portanto, esse governo e o projeto que a Aliança Democrática trouxe ao país teve desde logo esse momento fundador de permitir uma transição de poderes dentro do Estado que era totalmente inovador no nosso sistema político, não é? Na sequência de tudo isso, Sá Carneiro tinha naturalmente aquela radicalidade que nós já falámos, sempre no bom sentido, naturalmente, esta palavra, que era, objetivamente, ele tinha um projeto de libertação da sociedade portuguesa e de libertação daquilo que hoje toda a gente chama as forças vivas da sociedade.
mas ele não tinha só esse projeto, como objetivamente procurava executá-lo e começou a fazê-lo até na própria ala liberal. Quando ele apresentou os projetos de liberalização da comunicação social, do fim da censura, até do ponto de vista da coesão territorial, que é uma área que me é bastante cara, porque eu sou nascido no Alentejo e, portanto, até a adesão de Sá Carneiro a um certo modelo de regionalização, de coesão territorial, de levar as novas oportunidades a todos os portugueses, independentemente do local onde tivessem nascido, tudo isso insere-se nesse projeto que ele tinha de objetivamente libertar a sociedade do jugo, na altura mais militar, mas sobretudo de permitir e de contrariar aquela tentativa de nacionalização, de criação de um regime até económico baseado no Estado, de crescimento do Estado, de esmagamento das pessoas por parte do Estado, que na realidade era isso que estava em curso na sequência do PREC e das questões todas que vinham do 11 de março e que até ao 25 de novembro foram a perfeita loucura, digamos, do ponto de vista do projeto coletivista que existia para Portugal. E, portanto, Francisco Sá Carneiro, logo ao gizar aquele projeto com Freitas do Amaral e com o arquiteto Ribeiro Teles, teve logo essa visão totalmente inovadora. E, aliás, ainda agora com o falecimento do arquiteto Ribeiro Teles, nós sentimos na sociedade portuguesa que, de facto, imaginem, ainda hoje os movimentos ecologistas e de equilíbrio e de sustentabilidade, hoje quando ouvimos falar de economia circular e sustentável, ainda há quem diga que é uma inovação. Há mais de 40 anos a AD já falou disso e teve o primeiro ministro do Ambiente e da Qualidade de Vida, que foi o arquiteto Ribeiro Teles, uma coisa totalmente inovadora nos países até europeus, não é? Isto para nós vermos que, de facto, aquilo que foi o legado de Sá Carneiro e do seu pensamento iniciou-se muito antes do próprio governo da AD e daqueles 11 meses e projetou-se muito para lá da vigência do 6º Governo Constitucional. Naturalmente que as circunstâncias trágicas do seu desaparecimento criaram à volta também, e temos que reconhecer isso, uma certa visão um pouco até mitológica da personalidade, não é? Isso é normal quando acontecem, infelizmente, este tipo de tragédias. Agora, do ponto de vista da essência do pensamento, é um dado objetivo que aquilo que Sá Carneiro e aqueles que construíram o PPD, depois PSD, o projeto que tinham era um projeto objetivo de fortalecimento da sociedade civil. E depois os governos do professor Cavaco Silva, não é? Que começam em 86, eles próprios já com outra estabilidade até social e com outra capacidade de mobilização, acabam por fazer coisas que na prática radicam também naquilo que era o projeto inicial da AD, não é? Quando o governo de Cavaco Silva decide atribuir 2 licenças de televisão privada, 2 coisas totalmente inovadoras, quer dizer, eu lembro-me perfeitamente da RTP fechar à meia-noite com o hino, não é? Depois abria a mira técnica e depois era no outro dia às 7 da manhã e o Nuno Matias e os que são mais velhos lembrar-se-á seguramente dessa situação. Hoje nós damos um clique na nossa box e temos 200 canais ou vamos à internet, quer dizer, mas nos anos 80 retirar da esfera do Estado e do controle do Estado o único meio, digamos, audiovisual que existia, e não só e permitir que entidades privadas pudessem de alguma forma ter elas próprias os seus canais de comunicação, quando os meios técnicos e tecnológicos não eram nem de perto nem de longe os que são hoje, já em si, do meu ponto de vista, foram questões que radicaram no pensamento de libertação da sociedade portuguesa que Sá Carneiro iniciou nos anos 60 na ala liberal com os seus companheiros e que depois vieram, digamos, a dar origem àquilo que foi o pensamento que o PSD acaba por transmitir à sociedade portuguesa, de mobilização, de coisas que nós hoje achamos muito de vanguarda, não é?
mas que para Sá Carneiro era uma evidência, não é? Nós hoje falamos de inovação, de empreendedorismo, de startups, de palavras que toda a gente acha muito modernas e muito coladas, digamos, a um certo ambiente já, digamos, do século XXI, já muito avançado. Mas quer dizer, no último quartel do século XX, Sá Carneiro já falava disso tudo com palavras do tempo, não é? E não só falava, como concretizava. E muita gente diz, nunca saberemos, porque o avião não chegou ao Porto, não é? Mas muita gente diz, ligada ao governo da AD, que eram pessoas próximas do Dr. Sá Carneiro, que a concretizar-se a derrota que ele aguardava do general Soares Carneiro nas presidenciais, muito provavelmente ele abandonaria a chefia do governo e entregaria a chefia do governo ao engenheiro Eurico de Melo. Nós nunca saberemos se isso corresponde ou não à verdade, mas de facto até o último tempo de antena que ele grava é um apelo dramático e radical, digamos, ao povo da AD para fortalecerem e permitirem a vitória do general Soares Carneiro, porque isso era um elemento essencial na estabilidade governativa que ele achava essencial para concretizar o seu projeto, porque aquela trilogia ainda hoje atual de uma maioria, um governo e um presidente, em 79, 80 e até à revisão constitucional, era uma coisa absolutamente essencial, porque o Presidente da República não tinha os poderes diminutos ou diminuídos que tem hoje. O Presidente da República podia demitir qualquer governo independentemente de qualquer razão. Portanto, o Presidente da República levantava-se de manhã e decidia demitir o governo se assim entendesse, porque a Constituição não lhe impunha qualquer travão. E, portanto, não havia cá regular funcionamento das instituições democráticas, nem consulta nenhuma ao Conselho de Estado, que nem existia nessa altura, que era só o Conselho da Revolução. E, portanto, Sá Carneiro procurava logo desde o início uma estabilidade política que não tinha existido desde os alvores da democracia, para poder concretizar esse seu projeto de mobilização da sociedade. E eu julgo, volto a reforçar esta ideia, que já foi tocada também por todos os outros oradores, que esse é sobretudo o seu legado principal. É uma crença e uma defesa intransigente da liberdade individual, da capacidade de empreender, de cada homem realizar-se a si próprio e ter condições que a sociedade lhe criasse para ter as oportunidades necessárias a fazer o percurso que entender, independentemente de matrizes ideológicas, de juízes morais, de enquadramentos filosóficos, cada homem poder ter Portugal poder viver numa sociedade aberta, livre e pluralista, efetiva, porque hoje há muita gente que fala de sociedades livres e pluralistas, mas depois atira-se para os braços do PCP e procura seguir modelos que deviam ter terminado quando a RDA colapsou com a queda do Muro de Berlim. Muito obrigado. Obrigado, Francisco. Obrigado a todos pela forma como expuseram aqui também este pensamento de Sá Carneiro. E aqui o desafio é agora voltarmos então ao dia de hoje. E colocando aqui a pergunta do nosso webinar, como seria hoje o Portugal de Sá Carneiro, pedi ao Nuno Matias que, escolhendo uma ou duas áreas, como é que seria Portugal hoje, se então o avião tivesse chegado ao Porto? Eu acho que não tenho dúvidas, se o avião tivesse chegado ao Porto, Portugal hoje seria um exemplo na igualdade de oportunidades. Já aqui foi falado o conceito de igualdade que ao longo de tantas décadas a esquerda procurou transformar e desvirtuar numa ótica em que teríamos que dar a todos por igual, porque somos iguais perante o Estado e perante a sociedade, não percebendo que isso desvirtua aquilo que somos e aquilo que nos define. Aquilo que Sá Carneiro defendeu foi exatamente um princípio de igualdade, que é o lógico e o racional. É garantirmos a oportunidade de todos poderem ascender através da formação, poderem ascender através da profissão, terem a sua oportunidade de se ingrar na sociedade. Essa é que é a igualdade de oportunidades, em que o Estado, o Governo, o motor de desenvolvimento da sociedade, feita nas famílias, nas empresas, na pessoa humana, radica num princípio em que
Vamos procurar apoiar quem precisa mais, na certeza de que há quem, não precisando tanto, deve ser, se calhar, o indutor desse apoio e não o beneficiário desse apoio. Ora, essa noção e esse conceito de igualdade de oportunidades é algo que eu não tenho dúvidas que, se o avião tivesse chegado ao Porto, hoje seria muito mais enraizado na sociedade portuguesa, porque eu também não tenho muitas dúvidas que a década de 80, com aquela primeira fase mais difícil de implementar do ponto de vista de estabilidade governativa, no seguimento daquilo que veio, como o Francisco há pouco dizia, aquela fase tumultuosa a seguir ao 25 de Abril, que só começou a estabilizar em parte, com o 25 de Novembro. Na realidade, eu não tenho grandes dúvidas que, chegando o avião ao Porto, Sá Carneiro teria tido uma influência muito mais duradoura, e os governos, seja da AD, que eu penso que teria também tido uma duração muito mais estável e muito mais central no panorama partidário e político em Portugal, teria afirmado um modelo de desenvolvimento, de relação com o próximo, de relação e envolvimento dos cidadãos, que iria promover muito mais este conceito de igualdade de oportunidades, na lógica de que realmente somos todos iguais, mas nem todos precisam igualmente de apoio, e é fundamental não deixar ninguém para trás, e, portanto, temos de nos concentrar naqueles que realmente mais precisam, porque não pode ser outro conceito, a menos que tenhamos uma visão utópica e ilusória daquilo que são os meios limitados que estão à nossa disposição para intervir na sociedade. E como, felizmente, no PSD nem somos ilusionistas, nem somos malabaristas, ao fim destes anos todos, eu penso que com Sá Carneiro teríamos feito mais por este conceito de igualdade de oportunidades, mas eu acho que ainda assim, seja com Cavaco Silva e também com Pedro Passos Coelho, numa altura muito complicada, tivemos 2 períodos de governação marcantes, em que, por razões diferentes, o PSD afirmou também este conceito de coesão social, a lógica de procurar acrescentar razões de crescimento, e há pouco o Francisco falava na coesão territorial. Eu acho que Sá Carneiro é também um grande defensor desse conceito, e uma lógica também de intervenção descentralizada que permitisse garantir que, sabendo nós que temos um território desequilibrado do ponto de vista populacional, que gerou também alguns problemas do ponto de vista de velocidades de desenvolvimento territorial, eu não tenho dúvidas que também aí teríamos marcado uma diferença ainda mais profunda com processos de descentralização. Aí já podíamos entrar na tal discussão regionalização, não regionalização, mas eu diria que pelo menos naquele fenómeno de descentralização, para garantir uma maior coesão e desenvolvimento territorial, eu também não tenho grandes dúvidas que Sá Carneiro, um governo liderado por si, que tivesse mais tempo a afirmar esta mudança civilizacional de governação e de decisão, teria afirmado estes valores que iriam alavancar o desenvolvimento. Aliás, quando nós também começamos a projetar a adesão à então CEE em meados da década de 80, não foi o governo Soares que sozinho iniciou e fechou um projeto, teve também uma importância relevante, não há dúvida, mas Sá Carneiro foi um indutor significativo do processo de integração europeia, numa ótica em que se percebe que Portugal não podia estar como jangada de pedra, alheio à Europa, da qual é parte integrante, e é uma parte que pode marcar a diferença pelas suas ligações e ramificações a outras partes do mundo, nomeadamente a América do Sul e a África, mas todo o espaço lusófono que está por todo o mundo, e Sá Carneiro sempre lutou por isso. Portanto, eu diria que não há dúvida que Sá Carneiro, nessas vertentes, poderia ter acelerado muito daquilo que é a nossa visão e muito daquilo que foi também alguma da nossa ação, mas ainda assim eu não acho que o legado seguido por outros governantes do nosso partido, e Cavaco Silva foi ministro de Sá Carneiro, outros dirigentes nacionais do PSD ainda hoje tiveram proximidade no trabalho e pessoalmente até com Sá Carneiro, mas sobretudo acho que este caminho que estamos a fazer de não nos esquecermos de tudo aquilo que ele defendia e tudo aquilo que ele se empenhava,
ainda hoje nos marca e nos ensina. O Francisco tinha 4 meses, eu ia fazer 4 anos, mas essa memória que não temos pessoal, porque não convivemos, como é óbvio, com Sá Carneiro, tivemos ainda assim a honra e temos tido o gosto de perceber, ler, aprender, absorver este legado que nos faz, a mim, ao Francisco, a todos nós, procurar no dia-a-dia engrandecer a atividade partidária com estes valores, com esta determinação e com esta vontade de fazer mais. Eu costumo usar também uma frase que é importante, fazermos aquilo que ainda não foi feito, que aliás é também uma letra de uma música. Isto tem muito a ver com esta lógica de que nós sabemos que ainda falta fazer muito, mas estamos aqui com coragem para fazer mais. E era esta a lógica de Sá Carneiro que eu acho que ainda hoje vigora, e é isso que nós hoje também temos que continuar a lutar. Obrigado, sem dúvida. Nelson, passava para ti a palavra, pedindo aqui que tentasses focar, por exemplo, esta uma ou duas áreas de como seria hoje no Conselho, por exemplo. Como é que seria diferente em Louros se hoje fosse o Portugal de Sá Carneiro? Tiago, antes de me focar em Louros, deixa-me dizer do seguinte, e dando continuidade aqui ao pensamento perfeito de Nuno Bantias. Eu julgo que Portugal, como seria com Sá Carneiro, podemos aprender com o seu pensamento. Eu começava pela última questão e depois já lá vou a Louros. Eu acho que temos que seguir as palavras e as ideias de Sá Carneiro, sem esquecer que existe uma dinâmica própria e que as ideias de ontem devem ter que ser adaptadas às realidades de hoje. Como o Nuno disse muito bem, Sá Carneiro não teve tempo para ver a ligação de Portugal à Comunidade Económica Europeia, mas é um grande impulsionador, não lhe podemos tirar esse mérito. E depois vimos a Comunidade Económica alargar aos países do Oeste, tendo chegado até aos 28 países, agora com menos um, com a saída do Reino Unido, e verificamos que a determinada altura estávamos colocados na primeira metade dos mais evoluídos em termos económicos. O tempo foi passando e neste momento nós estamos a ver os países do leste europeu de regimes coletivistas, opressores, a passarem-nos, a ultrapassarem-nos. Isto preocupa-nos, portanto, e leva-nos a dizer que Portugal precisa de Sá Carneiro, precisa realmente do pensamento de Sá Carneiro, precisa de ser um país mais justo, mais solidário. E leva-me aqui a crer também, e leva-nos a crer, acho eu que estarão de acordo comigo, que isto acontece porque os ensinamentos foram, ao longo do tempo, foram se esvaziando, foram esquecidos, muito se fala, mas pouco se pratica. O Estado atual, em vez de premiar a economia privada, ataca com uma enormíssima carga fiscal, ataca com uma enormíssima obrigatoriedade em termos fiscais, e eu, conhecedor dessa matéria, como contabilista que sou, e que temos uma grande obrigatoriedade, quando se fala tanto do simplex, não tem nada de simplex, pelo contrário, andamos aqui sempre todos a correr atrás do prejuízo, a cumprir prazos, a cumprir obrigações, e depois nunca conseguimos cumprir os objetivos, porque ou o portal das finanças, ou da Segurança Social, ou agora mais recentemente os apoios que dizem que são apoios que tanta campanha fazem por eles, mas depois que na prática isso traduzem em nada ou quase nada, nomeadamente para as pequenas, micro e médias empresas, e tudo isto tem vindo a dificultar o nosso desenvolvimento. E eu vou dizer aqui uma coisa que provavelmente poderei vir a ser acusado, mas não poderia deixar de a dizer. Até porque eu gosto muito de dizer o que me vai na alma e gosto muito e de assumir a responsabilidade deste facto. Sá Carneiro seguramente que nunca iria premiar, por exemplo, 35 horas semanais
para o funcionalismo público e 40 horas semanais para o privado. Eu acho que estas situações nunca seriam ou nunca poderiam ser uma realidade nesta situação, porque Sá Carneiro o que pretendia é que tinha que haver uma igualdade, quer no privado, quer no público. Eu não estou a dizer que deve ser 35 ou que deve ser 40. Eu estou a dizer é que deve ser igual, assim tal qual como o salário mínimo nacional. O salário mínimo nacional também nunca poderia ser um salário mínimo nacional para o público e outro salário mínimo nacional para o privado. Eu bem sei que amanhã e a partir de amanhã eu já vou ser criticado, já vão dizer que realmente se calhar sou um capitalista, que só vejo realmente o interesse dos privados. Não. O que nós pensamos é que deve haver uma política de igualdade, apoiando a iniciativa privada, recusando favores políticos ou económicos ou profissionais e dando igualdade de oportunidades a todos, a toda a população. Era efetivamente isso que Sá Carneiro defendia e é isso que nós defendemos. Ou seja, mais solidários, mais democráticos e mais justos. E eu acho que este é o nosso pensamento e é o pensamento que nós pensamos. Indo diretamente à pergunta que me colocaste em relação ao nosso Conselho, eu acho que o nosso Conselho, acima de tudo, se realmente Sá Carneiro pudesse dar continuidade e se realmente a política que ele pretendia pudesse ter sido seguida, provavelmente nós nunca teríamos tido em Loures tantos anos de comunismo, depois de seguida do socialismo e novamente agora do Partido Comunista. E, portanto, havia seguramente diferenças e diferenças que a mim, logo à primeira vista, eu pensei que poderiam ter acontecido em Loures, nomeadamente em termos ambientais. O nosso Conselho hoje, e o que eu vou dizer é verdade, ainda há freguesias que não têm água canalizada nem saneamento básico em pleno século XXI. É inacreditável, mas é verdade. Portanto, esta situação provavelmente nunca teria acontecido se realmente com a política com a nossa política ou com a política de Sá Carneiro, e se ele pudesse continuar connosco, provavelmente não haveria tantos anos de uma política comunista e socialista no nosso Conselho. Depois, uma outra situação que acabou por acontecer, que é um fenómeno que aconteceu no nosso Conselho, e aqui o Nuno não me vai levar a mal com certeza, mas o que aconteceu aqui em Loures foi um crescimento que é um problema que nós temos aqui em termos de habitação, em bairros municipais de habitação social, que proliferam a construção ilegal desde a década de 80 até os dias de hoje, muita construção ilegal. Só a título de curiosidade, percebemos que a maior parte das alges estão localizadas, por isso é que eu mencionei aqui o Nuno, estão localizadas a sul do Tejo, em concelhos como o de Almada e o Seixal. Sendo que na margem a norte do Rio Tejo, o Loures é o concelho mais afetado. Portanto, isto diz tudo do que aconteceu aqui no nosso concelho. E aconteceu porquê? Aconteceu porque este fenómeno vem de encontro ao tipo de eleitor que se pretende e ao tipo de pessoa que se pretende, de pessoas que se pretendam, que se entendem que devem viver aqui no Concelho de Loures. Todos são bem-vindos e todos devem ter uma vida digna, devem ter habitação condigna, como deve ser, e temos que ter condições para todos. Agora, a verdade é que proliferaram este tipo de situações aqui no Concelho de Loures e acredito que se fosse connosco esta situação não acontecia. Também dar o exemplo, por exemplo, que de forma a combater esta questão da maior parte das alges que aconteceram, e que aqui, como eu já disse, aqui em Loures é uma coisa bastante, é um número bastante enorme. Por exemplo, Cascais criou logo em 1982 o Gabinete de Recuperação de Clandestinos, que em 1987 passou a ser denominado do Serviço de Recuperação de Clandestinos. Ou seja, em Loures, com 150 alges que nós temos no nosso concelho,
só neste momento 60 é que têm alvará de loteamento. E só em 2011 é que o regulamento municipal aprovado pretendeu uniformizar e adaptar novas metodologias a conceitos a aplicar no processo de reconversão urbanística. Ou seja, Loures acaba por ter tudo diferente para pior. Ou seja, nós em Loures não conseguimos aprender nada, não conseguimos crescer nada, não conseguimos evoluir, e tudo isto, quer em termos ambientais, foi só 2 exemplos, quer em termos habitacionais, poderia ter havido aqui uma intervenção muito profunda e termos aqui um concelho ao nível dos melhores concelhos, mais desenvolvidos, e acabamos por ser o concelho que somos, parecemos que andamos sempre aqui na retaguarda de todos os outros, e que não conseguimos realmente dar a resposta, porque efetivamente quem vai passando pelos respectivos executivos ao longo destes anos acaba por pretender que estas situações continuem, não melhorando nem dignificando o nosso concelho. Depois ficamos muito admirados quando as nossas empresas e quando as nossas famílias e quando muitos de nós acabam por derivar e se afastar do concelho de Loures e vão logo aqui para Mafra ou mesmo para Cascais. E para já disse tudo, não sei se me estão a ouvir. Sim. Para já era isto que eu tinha para dizer, Tiago. Muito obrigado. Ok, obrigado, Nelson. Aqui faria a mesma questão ao Francisco, pondo aqui a tónica então na parte nacional, portanto, que áreas em termos nacionais é que seriam diferentes? Obrigado, Tiago. Bem, há sempre aquele chavão de dizer que o país seria seguramente diferente, e de facto eu estou convencido que seria muito diferente em muitas áreas, e na dimensão então institucional do Estado a diferença seria abissal. Reparem que em 40 anos o regime não conseguiu esclarecer cabalmente se Sá Carneiro foi vítima de um acidente ou de um atentado. O próprio acórdão final, não é? A decisão final da Justiça sobre Camarate diz, e estou a citar de cor, obviamente, que não há provas de que tenha sido um atentado, não há provas cabais que tenha sido um atentado, mas também não se consegue provar que seja um acidente. Isto depois de não sei quantas comissões de inquéritos parlamentares, do Ministério Público se pronunciar durante anos sobre o assunto, e portanto eu não tenho nenhuma dúvida que se Sá Carneiro tivesse sobrevivido a Camarate, que do ponto de vista institucional, por áreas como a Justiça, seriam totalmente distintas. A Justiça hoje está ainda, e eu sou advogado de profissão e portanto sei bem do que falo, a Justiça, sobretudo nas áreas penais e de contencioso, está ainda hoje eivada de vícios e de formalismos e formalidades que impedem que a Justiça seja efetiva e eficaz. E Sá Carneiro acabou ele próprio por ser, digamos, um triste símbolo disso, não é? Todo o caso Camarate acaba por ser isso mesmo. Depois, não tenho nenhuma dúvida que, julgo que posso usar a palavra obsessão que ele tinha com o libertar da sociedade civil, ter-nos-ia conduzido seguramente a um regime de funcionamento da vida muitíssimo menos burocrático, não é? Eu há pouco estava a ouvir o Nelson Batista e, de facto, objetivamente, nós hoje, e quem tem funções de contabilista, de advogado, de gerir, digamos, aquilo que é o pulsar da economia e da vida das pessoas, leva hoje a vida
atrás de cumprir prazos, de certificados digitais, de validar, de fazer uploads de documentos em portais, de aguardar que venha a chave digital, que chegue o código, que tem que ter 20 passwords para cada cliente, não é? 20 é obviamente uma hipérbole, mas percebem com certeza o que estou a dizer. E portanto isto chega a uma altura, pá, com a pessoa de facto tem uma resiliência enorme, ou então chega a uma circunstância que pensa, pá, isto melhor é eu de facto ter um meu empregozinho no Estado sossegado, mesmo que ganhe menos, mas ao dia 20 põe-me lá o dinheiro e eu estou descansado da minha vida, não é? Porque até uma pessoa, pá, que tem um takeaway de frango assado, que é, não desfazendo obviamente, mas quer dizer, é um negócio quase mais simples que pode haver, porque precisa de 10 metros quadrados e uma grelha. Até isso hoje é uma complexidade de burocracia e de contabilidades e de legislação e de higiene e segurança do trabalho e de obrigações que obviamente não só retira a vontade que as pessoas têm de se libertarem e de crescerem por si próprias, como muitas vezes, e todos nós conhecemos, basta olhar para o lado, ao longo do percurso as pessoas muitas pensam, pá, eu hoje sou um pequeno empresário, podia ser maior, mas eu já consigo viver assim, agora vou crescer mais e arranjar não sei quantos problemas. É melhor, fico sossegado. Depois, quando o meu miúdo for crescido, for maior, se ele precisar, eu depois logo faço isso. E perdem-se nesta falta de sinergias, uma quantidade enorme de energia positiva que podia ser carregada para a economia e para a sociedade, que depois nos conduz a uma sociedade obviamente sempre com limitações, e aliás ainda hoje nós podemos ver neste momento pandémico que estamos a atravessar as consequências deste pensamento, quer dizer, até para fazer o acesso aos layoffs, aos diversos programas, a dada altura a pessoa qualquer dia, só falta dizerem que a pessoa tem que apresentar um projeto para salvar os seus postos de trabalho, os postos de trabalho que criou da pandemia, não é? Há poucos dias até ouvi uma pessoa que me dizia, qualquer dia pedem-me o projeto do painel solar para me darem 25 tostões para eu pagar os salários ao fim do mês. Isto não estamos a dar nada, o que estamos é a tentar salvar postos de trabalho para quando a pandemia aliviar nós podermos continuar vivos e com uma sociedade a funcionar, não é? Porque senão atiramos metade da sociedade para a pobreza extrema, e depois como é que vamos retomar o pulsar do nosso povo, que é mesmo assim. Portanto, eu julgo que aí, e de facto, a gestão social-democrata é sempre, nesse aspecto, mais liberal, no sentido de acreditar nas pessoas, de não desconfiar que qualquer pessoa que chega a um balcão ou a um guichê vem para enganar. Não, nós acreditamos que, de facto, o mundo avança com a iniciativa privada, e porque a iniciativa privada não é papão nenhum, a iniciativa privada é cada um de nós. É cada um no nosso mundo, na nossa família, no nosso emprego, nos nossos estudos, a criar os nossos filhos, a ajudar os nossos netos, a apoiar os nossos amigos. A iniciativa privada é isso. E nós até tivemos agora uma grande lição sobre isso na pandemia, que é, de facto, as vacinas nasceram de onde? De empresas privadas, de pessoas, muitas delas com histórias de vida e de superação enormes. Viram com certeza aquele casal de turcos que emigrou para a Alemanha e que, digamos, ali encontraram o seu modo de vida, a sua maneira de estar, casaram, que se constituíram família, e se calhar arranjaram, e foram eles, com certeza, que constituindo as sinergias necessárias, até financeiras, para aquilo que precisavam, foram eles que arranjaram uma saída, digamos, técnica e tecnológica para isso. Não foi nenhum Serviço Nacional de Saúde, não foi nenhum Francisco Louçã alvorado em dono da saúde alheia. Foi a criatividade e a capacidade individual de superação de cada pessoa, com os seus conhecimentos técnicos, com o seu percurso de vida, que permitiu encontrar uma solução para isso. E quem diz isto, diz tudo o resto. Quer dizer, o mundo, as entregas de takeaway que hoje são feitas por empresas como a Uber, a Glovo, que foram essenciais, digamos, para manter, digamos, a nossa sociedade a funcionar, e tantos negócios estão a sobreviver à conta desse tipo de empresas.
desse modelo, digamos, de funcionamento e distribuição, isso surge através de pessoas que identificaram necessidades e que começaram a prestar serviços para cumprir aquelas necessidades. Depois houve a pandemia, há o andamento normal da sociedade, não é? Mas digamos, é de facto... é no pulsar de cada um, com os seus defeitos, com as suas qualidades, com as suas circunstâncias, que a sociedade pode avançar ou recuar, porque a história não está escrita nem o destino. O destino e a história é feita por nós próprios. E passámos ainda há poucos dias por o 1º de dezembro, não é? Que na realidade foi uma história, foi um momento do nosso país em que houve umas pessoas que decidiram que Portugal tinha que continuar a ser um país. E isso aconteceu porque eles decidiram que era assim e empenharam-se numa guerra que durou quase 3 décadas, subsequentemente àquele momento inicial do 1 de dezembro, porque se eles não tivessem decidido e era-lhes confortável, porque todos eles eram nobres, todos eles tinham interesses muito significativos que os espanhóis estavam a garantir, mas na realidade eles tomaram a decisão de não, nós éramos um país e queremos voltar a ser um país. Portanto, isto para dizer que o nosso futuro, aquilo que vai ser a nossa sociedade, é aquilo que cada um de nós conseguir construir e inovar e empreender. E isso é desde a pessoa que tem o trabalho mais simples e aparentemente mais indiferenciado, mas que se for bem feito dá o seu contributo, e isso é assim também para o cientista mais inovador e mais à frente no mundo. E na realidade o pensamento liberal e de libertação que Francisco Sá Carneiro tinha objetivamente procurava centrar-se naquilo que eram as grandes capacidades deste povo. Um povo que aqui, digamos, nesta praia à beira-mar plantada, não é? Como muitas vezes nos referimos ao nosso pequeno país, que aparentemente, olhando para o mapa, é pequeno, está aqui, digamos, colocado ao canto da Europa, portanto... tinha tudo para estar sempre sitiado e com poucas capacidades, mas não foi por isso que nós não deixámos de ir ao mundo inteiro e de empreender os descobrimentos e de resistir durante 8 séculos a espanhóis, a árabes, a tudo o que quiseram, e criando uma identidade própria, não é? E que nos permite ser o Estado-nação mais antigo do mundo, não é? E, portanto, Sá Carneiro acreditou muito e acreditou sempre nas nossas capacidades como sociedade, como povo, na nossa capacidade de superação e na nossa capacidade de conseguir contrariar este destino da subserviência, esta circunstância de andarmos todos à volta do Estado. O Estado hoje comporta-se, em muitos casos, como se comportavam os senhores feudais na Idade Média, não é? Toda a gente tem que andar ali à volta, fazer o que é suposto ser, seguir aquele padrãozinho, pronto, e depois se não conseguires nada tens o RSI, mas se conseguires alguma coisita tens o salário mínimo, e depois, como há pouco dizia o Nelson, se fores funcionário público são 35, mas se quiseres ter o teu trabalho são 40, e pronto, e vê lá se... E, portanto, a grande bandeira que o PSD tem que empunhar ao longo e que tem empunhado ao longo destes anos, e que tem que fazer, e é esse, julgo, o nosso lugar na sociedade, e é isso que a sociedade portuguesa espera de nós, é que nós consigamos libertar o melhor que há em nós, deixar cada homem, cada pessoa no seu contexto crescer e criar. Naturalmente, os que tiverem mais talento chegarão mais longe. Há também a sorte dá trabalho, há uns que trabalham mais, outros trabalham menos, mas todos podem ser igualmente felizes em função daquilo que for o seu caminho e aquilo que os realiza a eles e às suas famílias. E deixemos-nos desses padrões, desses ferretes ideológicos, e libertemos a sociedade portuguesa. Julgo que essa é a grande mensagem que o PSD tem que ter, e nas últimas quase 2 décadas nós passámos por crises sucessivas, e o esmagamento dos setores mais dinâmicos da nossa sociedade foi permanente. Nós hoje, as pessoas... Os setores mais dinâmicos, mais empreendedores, as classes médias estão esmagadas com impostos para sustentar, não é a pessoa que precisa, muitas vezes. Estamos a sustentar negócios e favores e situações que não têm nenhuma razão de existir.
porque obviamente que uma pessoa que trabalhou 40 anos, que tem direito à sua reforma, que tem direito ao seu descanso, tem que ter a sua pensão, mas estamos a chegar a uma situação em que esse já não recebe para podermos para estarmos a distribuir meios que muitas vezes não temos, por situações e negócios, e aliás o novo banco foi paradigmático nos últimos dias sobre isso, para enterrarmos esse dinheiro que não temos em negócios e em situações que não têm qualquer razão de existir, faltando depois para aquilo que é essencial. E há pouco ouvia, pronto, embora eu conheça o Conselho de Loures relativamente bem, tenho bastante família que reside no Conselho de Loures, mas de facto é inacreditável como é que Loures, na área metropolitana, colada a Lisboa, tem ainda zonas sem saneamento básico. Isso é uma coisa quase inacreditável, praticamente 50 anos depois do 25 de Abril. Ainda por cima, num conselho que depois, cujos responsáveis depois enchem a boca com o apoio aos necessitados e aos que mais precisam. E objetivamente isso é uma conversa, esses, de facto, os mais fracos nesses regimes são aqueles que são sempre esmagados, porque são aqueles que não conseguem nunca fazer ouvir a sua voz. E não conseguindo fazer ouvir a sua voz, depois não vêm reconhecidos nem resolvidos as suas situações, não é? Porque o Estado que tudo quer e tudo pode acaba por responder àqueles que têm capacidade reivindicativa que não a esses, ainda que muitas vezes o discurso oficial seja outro. Obrigado. Sem dúvida, Francisco. Muito obrigado e pego aqui nesse mote para vos pedir de forma muito diretiva uma mensagem final orientada aqui para o futuro, quase como pensando o que é que falta então para cumprirmos aquilo que falamos sempre do Portugal de Sá Carneiro, mas para chegarmos então ao ponto que queríamos, pedir-vos então uma mensagem final nesse sentido. Passo aqui ao Nuno. Na minha opinião, é continuar a não ter medo de arriscar, continuar a não ter medo de enfrentar o vento, continuar a não ter medo de ter coragem de lutar por ideais, por ética, por uma maneira, lá está, de mostrar que não somos todos iguais. Continuar a dizer abertamente que seja na freguesia, seja no concelho, seja no país, o PSD a cada momento pensa nas pessoas e apenas nas pessoas e no interesse da sociedade como um todo, e não está com táticas nem com uma estratégia eminentemente a pensar em si e nos benefícios partidários. Acho que esse legado que fica é o desafio que temos no presente e que nos tem que guiar no futuro. Pensarmos que Sá Carneiro, quando quis fazer um partido, tinha um objetivo datado ou tinha um objetivo partidário muito focado, é não perceber uma lógica civilizacional de um partido que nasceu exatamente a pensar nas pessoas de forma intemporal, nos valores, na ação, na capacidade de ouvir para representar uma sociedade que precisa de ter estes faróis que diferenciem, porque na prática nós sabemos, e todos nós que fazemos política e lidamos com muita gente, sabemos que as pessoas estão cansadas daqueles partidos e daquela mensagem de plástico que não é autêntica e que se faz por soundbites, se fazem com aquela lógica de comunicação a pensar apenas no interesse imediato, na sondagem que vai sair, naquela lógica de tentar agradar a cada momento a esta ou aquela franja do eleitorado. A autenticidade de Sá Carneiro é uma autenticidade que o PSD, a todos os níveis, não pode deixar de manter e de alimentar, porque é isso que nos diferencia de tudo mais e que, ao longo da nossa história, nos tem permitido, com coragem, em alturas difíceis, muitas das vezes quando, ao fim de governações de outros partidos, somos confrontados com cenários menos positivos e temos que ter coragem para enfrentar e para decidir, Sá Carneiro não teve medo, teve coragem, teve ética, teve a frontalidade de assumir aquilo ao que vinha e o que queria, e o PSD tem que continuar a ser isso, a ter a ambição, a ter a visão, e a perceber que quando se ouve Sá Carneiro,
mesmo percebendo que às vezes nos custa um bocadinho ouvir, ok, mas a socialização de alguma sociedade, algumas medidas que datadas nos parecem algum discurso de esquerda, mas que, pronto, temos que também contextualizar no tempo que vivíamos e em algum afã de tentar pôr para trás das costas um período difícil de algum totalitarismo que foi sentido na sociedade portuguesa. Ainda assim, descontextualizando essa lógica mais de discurso ideológico, aquela razão de fundo, aquilo que está no centro da nossa intervenção, é a emoção de forma corajosa, defender o país e defender as pessoas. E essa genética nós não podemos abandonar em nenhum momento, seja por taticismos, por conveniências eleitorais ou de sondagens, e eu acho que isso perdurou no PSD, certamente com erros ao longo dos anos, não somos perfeitos, somos humanos, mas o PSD continua a afirmar essa diferença de ser diferente, na coragem de ir contra o vento e chamar as pessoas para as ouvir, respeitar e representar. Eu acho que esse legado fica e é um legado de presente e que vai continuar no futuro, porque eu ainda há pouco escrevia sobre a vossa iniciativa de hoje de manhã, que fomos ao local onde Sá Carneiro entrou no grupo dos imortais. Mas entrou ele, pessoa, mas sobretudo entrou ele legado, pensamento, valores, ação, e é isso que na prática nos guia e nos motiva, e é isso que acho que nós não podemos deixar de, ao celebrar um momento triste como foi o 4 de dezembro de 1980, por estas razões, tirar dele aquilo que nos deve motivar para no dia a dia continuarmos a marcar a diferença. Muito obrigado, Nuno, sem dúvida alguma. Nelson, a mesma questão, uma mensagem final. A mensagem final que eu vou deixar vai de encontro ao início. Como dizia Francisco Sá Carneiro, queremos um sistema para as pessoas e não as pessoas para um sistema. Nós temos de ter a coragem, todos nós, de sermos como somos, efetivamente. Nós somos diferentes, sabemos fazer de forma diferente. Não é com... Eu não quero utilizar aqui uma frase que aconteceu nos últimos dias e que nos aconteceu aqui em Loures, mas não é com ameaças, não é com tentar calar-nos, que vão conseguir com que nós não possamos mostrar que realmente sabemos fazer melhor. E efetivamente nós sabemos, começando, e até no caso concreto que nós temos, aqui em Loures também, e no meu caso, enquanto Presidente de Junta também, e é visível que nós trabalhamos de uma forma diferente, sem medo, com ética, com muita responsabilidade e trabalhando diariamente para as pessoas, que é o que eu faço, 24 horas por dia, 365 dias por ano, e é o que o PSD sabe fazer melhor. São os valores que nós aprendemos de Sá Carneiro. Não estamos aqui, eu costumo dizer isto muitas vezes, e quem está mais próximo de mim, nomeadamente em Loures, nunca pedi nada para mim, não tenho não preciso da política para nada. Eu tenho a minha profissão, todos nós temos a nossa profissão, estamos aqui a trabalhar em prol das pessoas. E eu acho que isso é fundamental. E não temos que ter medo de dizer isto. Não temos que ter medo. Porque nós não estamos aqui a procurar nada para nos servirmos. Estamos aqui para servir, efetivamente, as populações, para servir as pessoas e para dar qualidade de vida. E esse, para mim, é o grande processo diferenciador que nós temos para com todos os outros. E eu acho que o PSD é um partido também com características para ganhar as autárquicas, e eu digo sempre isto, temos que começar a ganhar as juntas de freguesia para depois conseguir ganhar as câmaras e simultaneamente ganhar Portugal e ganhar o país e recuperar o país. E digo isto também muitas vezes que infelizmente
andamos sempre a correr atrás do prejuízo, que acabam por nos chamar quando as coisas já não estão bem. E eu acho que isso também não é justo, porque se nos deixarem governar quando as coisas estão equilibradas e quando nós estamos com um processo de equilíbrio e de boa gestão, eu acho que as coisas são mais fáceis para todos. São mais fáceis para todos os portugueses, e efetivamente acabamos por todos viver melhor, que é isso que nós pretendemos. Porque, como dizia o Francisco ainda há pouco, e muito bem, não temos que ter medo de dizer, porque efetivamente as pessoas ganham consoante o trabalho que fazem. Não podem ter todos o mesmo vencimento. Não podem ser todos iguais. Não há volta a dar. Porque efetivamente, se nós trabalhamos mais, se procuramos mais, não temos de ter medo de ganhar mais. Efetivamente é mesmo assim. Eu costumo dizer que o sol, quando nasce, é para todos. Só que há uns que trabalham mais que outros e aproveitam mais tempo de sol. E eu acho que isso é fundamental. Portanto, é isto que nos diferencia. E é essa mensagem que eu quero deixar aqui, essa mensagem de ânimo, de tranquilidade, de muita responsabilidade, porque nós somos muito responsáveis, nós sociais-democratas somos muito responsáveis, somos gente séria e queremos realmente pôr em prática essa seriedade, essa responsabilidade, essa diferenciação que nós temos, somos diferenciadores, e os bons valores que nós temos. Eu digo sempre que nós somos os melhores, temos os melhores candidatos e queremos pô-los ao serviço das populações, ao serviço das pessoas, para que realmente nós consigamos provar e agora falo aqui um bocadinho sobre o nosso concelho, que conseguimos ter um melhor concelho, com maior qualidade de vida, e é bem visível que as freguesias sociais-democratas têm efetivamente uma qualidade de vida completamente diferente das outras freguesias. E para finalizar, dizer que tem uma coisa que para mim é fundamental. Tem as contas certas. Coisa que muitas outras não têm. Muito obrigado. Obrigado a todos. Obrigado, Tiago, por esta iniciativa que foi excelente. E dizer que fico muito feliz e muito contente com esta iniciativa, com dois excelentes oradores, que realmente prestaram aqui deram aqui uma grande ajuda para realmente falarmos e pensarmos o Sá Carneiro e colocar em prática e não esquecer que realmente Sá Carneiro não é só o nome de uma estátua, de uma rua ou de uma rotunda. Sá Carneiro é muito mais e temos que pensar sempre desta forma. Muito obrigado, Tiago. Obrigado, Nelson, e tenho a certeza que para o ano estaremos aqui a comemorar também essa passagem ao pensamento social-democrata aqui também do nosso concelho e de muitas outras freguesias, também com o trabalho da Conselhia, certamente. Muito obrigado, Nelson. Francisco, passo para ti, para a mensagem final. Muito obrigado, agradecendo mais uma vez o simpático convite que me fizeram para estar aqui hoje. Foi um gosto. Isto ficar para o último tem a vantagem de se poder fazer a síntese e a desvantagem de já estar quase tudo dito. Mas objetivamente eu acho que aquilo que nós, e até pensando nas autárquicas e no ciclo político que está pela frente, mas sobretudo na nossa vida política, profissional, pessoal, a grande mensagem que nós temos que ter é, de facto, como o Nelson há pouco disse, andarmos de cara aberta, de cara levantada, com a seriedade que nos caracteriza, com o desprendimento que temos relativamente à coisa pública, desprendimento no sentido de não andamos na coisa pública por ego, por vanglória, andamos porque temos uma capacidade de nos dar aos outros e de nos empenharmos pelos outros e queremos, com essa característica, queremos representá-los porque nós somos melhores do que os outros e formamos-nos diariamente na nossa vida para fazermos melhor do que os outros. E essa acho que esse tem sido sempre a grande marca do PSD ao longo dos anos. Foi essa marca que eu identifiquei sempre no PSD desde miúdo.
É isso que eu tenho visto em todas as funções que exerci e quando fui um simples militante de base o mesmo. E é isso, e o povo, as pessoas, os nossos concidadãos, quando olham para nós e nos veem assim, reconhecem-nos. É uma questão de tempo. Porque as pessoas sabem identificar o que é uma pessoa de bem. Muitas vezes isto são expressões que parecem um pouco frases feitas e às vezes até um pouco démodé, mas aquilo a que os nossos avós chamavam os homens bons, os homens de bem, não é? Que foi uma palavra que caiu um pouco, foram palavras que caíram um pouco em desuso, não é? Parece uma coisa assim um bocadinho bota de elástico, mas na realidade as populações, quando olham para quem os quer representar, a primeira imagem, há sempre aquela simpatia, claro, há sempre uma certa presença, a área ideológica em que cada um se insere, mas quando a população ao longo de um percurso identifica uma pessoa como uma pessoa de bem, bem intencionada, de bom caráter, mesmo que discorde, respeita. E quando respeita, tende a apoiar. E isso é um percurso de uma vida que nós vamos construindo diariamente no nosso percurso pessoal, profissional, depois político. É assim, eu lembro-me de ler as memórias do professor Cavaco Silva, em que ele dizia que a primeira vez que ganhou as eleições preocupava-se, ainda não havia televisões privadas e só havia a RTP e tudo isso, portanto não havia o mediatismo que havia hoje, e ele dizia que a dado passo que se preocupava em falar nos comícios, nas praças e nos largos, para as pessoas que ficavam junto às paredes, que eram aquelas que saíam de casa para ir ouvir, mas que ainda não estavam conquistadas, não é? Porque os da frente, os que chegavam logo ali com a bandeira, era aquela população que já estava conquistada da militância. Ele explicava lá que procurava falar para os que ficavam com os filhos pela mão, ao fundo dos espaços, e encostados às paredes que circundavam, não é? Porque não tinham aderido e iam só ouvir. E isso hoje acaba por ser, naturalmente o espaço é outro, há as nets, há outros mecanismos de transpor a mensagem, mas na realidade, e nós vemos isso nas realidades autárquicas, as pessoas procuram gente de bem e gente boa. Se nós procurarmos sempre ser verticais, ser verdadeiros, mesmo transmitindo as dificuldades, que muitas vezes a gestão pública tem dificuldades e momentos complicados, e o nosso último governo mostrou isso, não é? Fomos salvar o país de uma bancarrota, não é? Mas nós falamos com verdade e com honestidade, explicando as dificuldades. As pessoas compreendem, porque todos os dias elas próprias nas suas vidas gerem dificuldades e problemas. Portanto, se lhes for explicado que não há tudo para todos e as razões pelas quais se tomam determinadas opções, as pessoas compreendem. O povo é sábio e quando olha para nós temos temos que ter a capacidade de subir ao povo, como eu digo muitas vezes. E isso é sobretudo sermos verticais e andarmos e não termos vergonha do risco, não termos vergonha de assumir as nossas convicções, as nossas bandeiras, as nossas soluções, porque as pessoas naturalmente aderem, e foi sempre assim a história da nossa democracia, foi sempre assim a história deste povo sábio que neste cantinho da Europa conseguiu sempre impor-se e sobreviver a todas as crises, e vamos sobreviver a esta crise pandémica, e o nosso partido mais cedo do que tarde impor-se-á novamente como o grande partido liderante da sociedade portuguesa, não sem ter aquele objetivo do poder pelo poder e de alimentar de forma autofágica a máquina do poder, como faz o PS e o Partido Comunista, sobretudo, e vocês em Loures têm uma história longa e pesada disso, mas liderar para transformar. Que a mensagem que nós nascemos contra a corrente, contra o marxismo-leninismo, contra o esquerdismo radical e militante, para conquistar, para transformar, para alterar a sociedade, para fazer aquilo que era certo de imediato e não daqui a 5 ou 10 ou 15 anos. E basicamente é isso, é conquistar para transformar. E se formos capazes de transmitir isto às populações, as pessoas vão aderir, porque eu não acredito que em Loures, como no país, que as pessoas em 2020 aceitem de bom grado
que ainda não têm saneamento básico, como há pouco o Nelson dizia, não é? Agora, se a conversa que lhes chegar é a conversa do pois, isto é pelos pobrezinhos e nós estamos aqui todos para vos apoiar, mas depois nada acontece, as pessoas percebem, as pessoas percebem que estão a ser enganadas. Muitas vezes falta-lhes o clique para a mudança, e esse é o nosso papel, é servir de alavanca e ter a coragem de liderar para transformar, que foi a mensagem que Sá Carneiro nos legou. Ele passou à imortalidade como pessoa, mas a sua mensagem perdura já há 40 anos e perdurará, porque ele procurava valorizar-nos a todos individualmente, de acordo com a nossa circunstância, abrindo-nos um novo mundo e novas oportunidades para fazermos aquilo que mais nos realizasse. E isso, objetivamente, é o papel do PSD como liderante da sociedade portuguesa. Muito obrigado a todos, mais uma vez. Muito obrigado, Francisco. Muito obrigado a todos. Quero agradecer, antes de mais, aos nossos oradores, ao Ângelo Pereira, que já não está presente, mas agradecer aqui ao Nelson Batista, ao Nuno Matias e ao Francisco Figueiredo pelo enorme contributo também neste maior conhecimento, por nos ajudarem a motivar as pessoas e aumentar a literacia sobre a social-democracia, que muito precisamos no nosso Conselho e que certamente será o ideal para ajudar toda a população. Como disse o Nelson, e muito bem, há muita coisa para fazer e nós estamos disponíveis para esse trabalho. Muito obrigado a todos os outros elementos do núcleo pela ajuda na organização destas nossas atividades. Obrigado a todos os que estiveram a assistir e ainda estarão. Obrigado pelos vossos comentários e aos oradores, mais uma vez, muito obrigado por estarem aqui, alguns repetentes, e por aqui continuarem. Contamos com todos vós. Muito obrigado a todos e muito boa noite.